Retomamos então os nossos trabalhos, vamos fazer a audição a requerimento do Partido Socialista, do Sr. Presidente do Infarmed, mas também da sua equipa toda que se encontra aqui, a quem damos as boas-vindas, sobre a suspensão de comercialização das bombas de insulina automáticas adquiridas pelo Estado português e suas consequências no acesso a estes dispositivos. Volto a dar as boas-vindas ao Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Conselho de Administração do Infarmed, ao Dr. Carlos Lima Alves, Vice-Presidente, à Dra. Érica Viegas Vogal, à Dra. Maria Raquel Alves, Técnica, à Dra. Maria Helena Monteiro, Técnica, à Dra. Lilite Loição, Técnica e à Dra. Judite Neves. Sejam bem-vindos e desejo a todos uma boa audição. E passo já a palavra ao grupo parlamentar requerente, à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Infarmed e toda a sua equipa. Já nos últimos meses, esta Comissão tem discutido de forma bastante abundante vários temas relacionados com as bombas de insulina automáticas e, aproveitando a presença aqui do Sr. Presidente do Infarmed, julgo que era importante desenvolvermos três dimensões deste tema. A primeira, perguntando que condições teria o Sr. Presidente do Infarmed para fazer aqui um balanço do programa de distribuição de bombas de insulina de última geração às 15 mil pessoas com diabetes tipo 1 que tinham indicação para estes sistemas, que foi aprovada há pouco mais de um ano. No sentido de perceber que dificuldades levaram a que, segundo diferentes relatos, estivéssemos hoje ainda bastante longe de chegar a estas 15 mil pessoas e que balanço se faz, tendo em conta que este projeto, quando foi anunciado, foi sempre também anunciado como um primeiro passo que, depois da avaliação, poderia levar a outros mecanismos de distribuição destas bombas de insulina. A segunda questão que queria colocar diz respeito à definição do universo. A criação deste programa resulta de um trabalho que tinha sido desenvolvido por um grupo que estimava a existência de cerca de 30 mil pessoas afetadas por esta doença e assumindo-se, com base na experiência internacional, que cerca de metade teriam indicação por estes sistemas automáticos, mas tendo passado já algum tempo, pergunta que aliás também fizemos à APDP, se estes números permaneciam realistas do ponto de vista do Infarmed. A terceira questão que eu gostaria de colocar prende-se mais diretamente com o tema desta audição e com as razões que levaram à suspensão da comercialização das bombas de insulina automáticas adquiridas pelo Estado português. Que razões levaram a essa suspensão e, acima de tudo, que consequências é que essa suspensão teve no cumprimento, ou não, já há pouco disse, no incumprimento das metas iniciais que tínhamos para este programa. Finalmente, e porque tem sido esse o âmbito das conversas que aqui temos tido e das audições que aqui temos feito, queria perguntar ao Sr. Presidente do Infarmed quais as vantagens deste mecanismo de distribuição que aqui foi encontrado e por que razão se considera que ele é uma melhor alternativa face a outras alternativas disponíveis, nomeadamente a distribuição destes sistemas usando o circuito do medicamento e não através usando o circuito do medicamento e, portanto, podendo existir dispensa em farmácias comunitárias e não através deste sistema que se encontrou. Passado algum tempo deste modelo de distribuição, julgo que é mesmo tempo de fazer o balanço
e de procurar perceber quais as vantagens deste modelo face a outras alternativas, nomeadamente o da utilização, da distribuição através do circuito de medicamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Infarmed tem a palavra para responder. 4 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Sr. Presidente da Comissão de Saúde, a deputada Ana Abrunhosa, cumprimento todos os senhores deputados membros da Comissão e dizer-vos que, enfim, estamos sempre disponíveis para prestar todos os esclarecimentos à Comissão de Saúde, a todos vós, ao fim e ao cabo. Indo diretamente às perguntas da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, não sei se vou considerar toda a informação que me está a suscitar, uma vez que, em alguns aspectos, ela extravasa um pouco a intervenção do Infarmed. Nós tínhamos aqui uma apresentação, Sr. Presidente, eu não sei se ela seria útil ou não fazê-la previamente, ou se eu vou, enfim, depois escorrendo dela, talvez, enfim, era só para enquadrar mais as questões, mas posso ir respondendo e depois já voltamos a ter à apresentação. Em relação à primeira questão da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, sobre o balanço que é feito do programa, neste momento o programa não houve nenhuma alteração que eu conheça do plano estabelecido pelo programa, isto é, ele foi desenvolvido na sequência do grupo de trabalho interdepartamental, que envolveu a Direção da Saúde, que tem a coordenação do Plano Nacional da Diabetes, envolveu as outras entidades do Ministério da Saúde, a ACSS, a SPMS, a Direção Executiva, o Infarmed, e, portanto, foi o plano do qual resultou depois esta primeira fase da aquisição, e esses dispositivos que foram adquiridos, portanto, estes dispositivos desta geração, portanto, os sistemas automáticos, da autoadmissão automática de insulina, eles têm estado a ser utilizados de acordo também com a própria metodologia do plano, não é? Uma vez que é necessário que os centros de tratamento estejam capacitados, é necessário que os centros de tratamento identifiquem os doentes elegíveis e que a seguir lhes sejam atribuídos estes sistemas. Portanto, tanto quanto é do meu conhecimento, esse processo está a decorrer nessa linha, sendo que estamos com números ainda abaixo digamos, quer desta meta, mas, enfim, seria um processo gradual. Os dados que eu aqui tenho, eu penso que eles, aliás, foram facultados à Comissão, portanto, este concurso tinha 2.442 sistemas, dos quais terão sido, neste momento, penso que à volta de 500 que estarão foram atribuídos, portanto, estarão em utilização. É evidente que eu tenho que dar estes números com alguma reserva, até para não estar a extravasar para as outras instituições, quer aquela que faz a monitorização do plano, que é a Direção-Geral da Saúde, quer a própria SPMS, que tem o processo aquisitivo. Sobre as outras duas questões, portanto, sobre a suspensão da comercialização, isto era aqui, podia tentar, não vou dizer genericamente, depois já vamos aos slides, agora também tinha que estar à procura deles. Na realidade, eu penso que a suspensão não terá tido ainda aqui uma influência no processo, uma vez que foi possível acionar os vários lotes que tinham sido postos a concurso e, portanto, obviamente, a suspensão ocorreu por uma razão muito, muito concreta, deputada Mariana Vieira da Silva e senhores deputados, porque estavam em causa questões de segurança. Portanto, a nossa primeira obrigação é garantir a segurança dos utentes, neste caso dos cidadãos, não tem que estar, enfim, não necessariamente doentes, dos cidadãos que estão a utilizar estes dispositivos, e nós, perante as circunstâncias que nos foram transmitidas após o processo de se ter iniciado, isto é, que no âmbito de digamos, uma espécie de pré-utilização, portanto, em que a APDP começou no seu centro a fazer uma utilização controlada, digamos, enfim, um estudo de utilização prévio à generalização da utilização, em que se detectaram, de facto, vários resultados erróneos face àquilo que seria de esperar. Nós, no fundo, o que estamos aqui é perante um sistema que tendencialmente deve ser o menos
perceptível por parte do utilizador, portanto é um sistema automático que se pretende que apoie o mais possível o cidadão a ter a sua vida o mais normal, com menos intrusão por parte de ter que utilizar um sistema de apoio deste tipo, mas realmente nesse estudo controlado, portanto, nesse processo controlado, em que no fundo estávamos por um lado a usar os sistemas e ao mesmo tempo a fazer o acompanhamento dos resultados em paralelo, detectaram-se realmente várias circunstâncias anómalas de resultados que não correspondiam àqueles que, portanto, o sistema não estava a ter a mesma leitura dos resultados que eram medidos, enfim, pelos métodos tradicionais. Perante essa circunstância, portanto, aquilo que nós, Infarmed, quisemos fazer foi dizer, ok, neste momento vamos aprofundar esta avaliação, isto é, não vamos generalizar ainda a utilização, portanto, vamos deixar apenas a utilização neste ambiente controlado para perceber se conseguimos clarificar a situação, e foram desencadeadas várias diligências junto da empresa que distribuiu os produtos aqui em Portugal, portanto, no fundo, o representante do mandatário, uma vez que estamos a falar de uma empresa que é esta europeia, portanto, que tem um mandatário na Europa, neste caso está assediado na Holanda, rigorosamente agora Países Baixos, e o distribuidor em Portugal é um distribuidor que atua por conta desse mandatário, desse fabricante, portanto, acionámos contactos com essa empresa, no sentido de podermos esclarecer a questão e, eventualmente, decidir ou não da manutenção, da suspensão da utilização do... Não foi possível ter essa informação, houve mais situações que ocorreram, portanto, continuam a verificar-se mais dados e, portanto, depois já lá irei mais à frente, o processo mantém-se. Relativamente à última questão, muito rapidamente, da Sra. Deputada, quanto ao mecanismo de distribuição, não temos nenhuma reserva a ver um ou a ver outro. Penso que qualquer dos mecanismos tem que garantir as condições de segurança aos utilizadores. Desde que essas condições estejam garantidas, penso que pode ser encontrado um outro mecanismo. Daquilo que posso concluir do processo como ele foi decidido, foi no sentido de se iniciar primeiro num ambiente mais controlado, para depois eventualmente avançar para um ambiente mais alargado. Portanto, penso que foi um pouco isso. Para nós, enquanto autoridade técnica, faz sentido dispor de informação e depois, quando já tivermos alguma utilização de um sistema que era novo nestas suas condições, nessa altura, como a Sra. Deputada referiu, estar nas farmácias e provavelmente neste momento, essa situação poderá ser perfeitamente encarada e da nossa parte do Infarmed apenas teremos que identificar quais são as condições que têm que ser observadas por parte das farmácias que possam vir a ser incluídas num sistema deste tipo. Sr. Presidente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Peço desculpa. Depois, numa resposta em bloco, terá mais tempo e, caso queira também complementar com os slides, terão também essa oportunidade. Obrigada pelas respostas esclarecedoras. Agora os grupos parlamentares serão em bloco e a vossa resposta em bloco, o que lhe dará mais margem também para completar, eventualmente, alguma questão que não tenha abordado como desejava. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Andreia Bernardo tem 4 minutos. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados, e antes de mais saudar o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Infarmed e restante delegação hoje também aqui presente na nossa Comissão, e de referir ainda que este organismo é de extrema importância para o SNS e de estreita relação também com o trabalho que estamos a desenvolver. E agradeço desde já os esclarecimentos que hoje já aqui nos prestou. Achamos que é importante irmos por pontos e também trazer um bocadinho da história e do porquê que também estamos aqui. E hoje o foco desta audição recai pela questão urgente da suspensão das bombas de comercialização de insulina automática, situação que está a impactar naturalmente o Programa Nacional de Diabetes. Mas hoje também já aqui falámos de uma situação muito delicada que atinge muitas pessoas e naturalmente que nos preocupa a todos, aos doentes, aos familiares, a nós, senhores deputados, mas também ao Infarmed. E a suspensão tratou-se de uma medida de segurança e de proteção dos utilizadores. Erros do sensor podem ter consequências graves nos doentes, pois pode levar a administrar insulina a mais ou a menos. E estes grandes riscos para estas situações têm que ter uma maior precaução. E o Infarmed atuou para defender, acima de tudo,
o interesse público dos doentes ao suspender a utilização e fê-lo para garantir a proteção dos doentes enquanto se agravava, e aguarda-se esta avaliação desta situação. Mas houve efetivamente a suspensão de um dos fornecedores que ganhou parte do concurso, que tinha em vista a atribuição das 2.400 bombas de insulina automáticas, e os dispositivos continuaram a ser disponibilizados. Mas, tanto quanto sabemos, os doentes que se encontram na lista de espera continuam a receber este tratamento por dispositivos não híbridos e de canetas de insulina. E os centros de tratamentos de diabetes estão a recorrer à empresa que fixou o segundo lugar no concurso para a aquisição deste tipo de dispositivos, garantindo então a resposta. A interrupção deste processo gerou alguma inquietação, uma vez que estes dispositivos são vitais para a modernização e, naturalmente, para o tratamento de diabetes tipo 1. Mais tarde, tivemos acesso a uma notícia que os centros de tratamento já não podem comprar, então, os dispositivos do lote 2 deste concurso público, como tinha sido decidido, e a colocação das máquinas em adultos e crianças esteve a ser adiada. Mas também sabemos que o lote 3 continua disponível para a implementação nos centros de tratamento e que já está a ser trabalhado também um pedido de levantamento desta suspensão imposta pelo Tribunal. Mas gostaríamos então de realizar algumas informações para sabermos o atual estado da arte. Se existe já alguns resultados e qual é que é a previsão do Infarmed para que possa trazer estes resultados para cima da mesa e esta suspensão termine. Quantas bombas de insulina automáticas já foram encomendadas e atribuídas até ao momento, se nos conseguem dar esta informação? E sem conhecimento de como está a decorrer o processo de formação para a utilização destes dispositivos alternativos, garantindo que os doentes sejam capacitados para usar a nova tecnologia de forma segura, mas acima de tudo eficaz. E em todo o caso, se o acesso aos doentes está a ser ou não assegurado, se tem essa informação. E sem conhecimentos do Programa Nacional de Diabetes, que existe muita informação, existem muitas notícias, se o respectivo está a decorrer como previsto ou não. E compreendemos que esta situação é complexa para todos, para os doentes, para os familiares e para todos nós que estamos aqui, naturalmente, para o Infarmed. Mas não podemos perder a vista que, acima de tudo, o bem-estar dos doentes. A proteção e a segurança dos utilizadores devem estar sempre como prioridade e estamos confiantes que estas entidades envolvidas, tal como o Infarmed, continuarão a assegurar os doentes e que tenham acesso aos tratamentos mais seguros e eficazes. Mas apelamos, mais uma vez, que esta ajuda seja célere em nome de todos os doentes e para que se minimizem estes impactos para os doentes em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Marta Silva. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na pessoa do Dr. Rui Santos Ivo, cumprimento todos os representantes do Infarmed, agradecendo desde já a vossa disponibilidade para refletirmos em conjunto sobre uma situação que, honestamente, parece que se agrava e exige explicações. Em 2022, o Governo anterior anunciou com grande expectativa um programa que prometia dotar 15 mil utentes com diabetes tipo 1 das tais bombas automáticas. Estes dispositivos que garantem uma gestão mais eficiente da doença, uma melhoria da qualidade de vida, sobretudo de crianças e doentes não autónomos, e, claro, com uma poupança significativa de recursos do SNS. Contudo, chegados a 2024, sabemos agora que foram colocadas pouco mais de 500 bombas, um número claramente insuficiente face aos objetivos iniciais e que está longe de refletir o compromisso assumido com estes doentes. E este enorme desvio entre os objetivos anunciados e a realidade da operacionalidade do programa levanta questões inevitáveis sobre a capacidade de execução e sobre a eficácia dos mecanismos de gestão e supervisão do Infarmed. A suspensão das bombas da Metrum, motivada pelos alertas que já aqui falámos, de riscos de hipoglicemia, inconsistências técnicas, e a recente contestação judicial pela Medtronic, são apenas exemplos mais visíveis da dificuldade da sua implementação. Mas devemos questionar até que ponto houve uma antecipação destes riscos. E mais, que alternativas reais estão a ser exploradas para que o programa não se transforme num exercício contínuo de
adiamentos e frustrações, e esta falta de execução não se reflete apenas em números e estatísticas, reflete-se na vida das pessoas que, ao verem anunciadas soluções que prometem uma gestão menos exaustiva da sua doença, acabam a ser informados que, afinal, terão de esperar mais meses ou até anos. Os centros de tratamento, pressionados por um compromisso público, encontram-se agora a reverter datas previamente agendadas, criando uma situação normal de ansiedade e desilusão para quem tinha a esperança de um tratamento mais inovador e acessível. E assim, perante este cenário, queremos compreender em concreto como justifica o Infarmed esta disparidade entre os números de bombas previstas e os números de bombas realmente implementadas até hoje. Será que foram subestimados alguns riscos operacionais? Que barreiras permanecem? E que estratégias concretas estão a ser acionadas para que o programa não continue um ciclo de promessas adiadas. E, por fim, e considerando o impacto direto na vida dos doentes e o compromisso público assumido, solicitamos também, se houver oportunidade, uma clarificação mais rigorosa sobre quais os mecanismos atualmente ao dispor para agilizar este processo e para evitar novos bloqueios. Para já é só. Obrigada. Muito obrigada. Perdão, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Dr. Rui Santos Ivo e a equipa que acompanha, sejam muito bem-vindos a esta comissão. Nós temos conseguido aprovar as bombas de insulina, foi algo quase heroico, hercúleo, foi uma tarefa hercúlea termos chegado até aqui. Numa fase inicial, porque não havia cabimento orçamental, porque as bombas de insulina produzem resultados no médio e longo prazo, do ponto de vista de estabilização do paciente e da melhoria do seu estado de saúde e diminuição da probabilidade de haver casos agudos que requeiram, seja internamento, seja cuidados secundários, e, portanto, todos esses benefícios estavam para lá do ciclo político e, como tal, seria o próximo governo, enfim, de certa forma, a beneficiar deles e, portanto, foi difícil aprovar. Por outro lado, e eu acho que este ponto também é muito importante, porque aquilo que é a informação pública que nós dispomos, mas aproveito também para perguntar, a análise que tipicamente o Infarmed faz, e bem, é uma análise de custo e efetividade. Antes de mais, uma análise de custo e efetividade para perceber, de facto, se faz sentido ou não introduzir um determinado tipo de fármaco, dispositivo médico, enfim, tratamento inovador. Essa análise de custo-efetividade naturalmente é importante, mas não deve esgotar aquela que deve ser uma análise também socioeconómica, porque quando alguém está de baixa, não está a ser produtivo, não está na economia, e isso tem um custo social também. É um custo social que extravasa a análise de custo-efetividade. Tipicamente aferimos os benefícios apenas na perspectiva mais clínica, se resolve ou não a patologia, ou pelo menos, enfim, se cumpre com aquilo que deve cumprir, mas na verdade deveria ir muito para lá disso, porque o impacto económico é muito mais do que aquele impacto clínico que tipicamente se analisa. E, portanto, o que nós gostaríamos de saber é se aqui há alguma intenção, ou se já neste momento o Infarmed já o faz, ou seja, para lá da análise de custo-efetividade, para lá da farmacovigilância e tudo o que deve atender à introdução deste tipo e à monitorização deste tipo de dispositivos e de fármacos inovadores, se já também se faz uma análise um bocadinho mais compreensiva e alargada do tema. Relativamente, enfim, ao caso em particular, eu acho que já está bastante esclarecido e, portanto, não vou amassar com mais perguntas nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Rui Santos Ivo, agora nesta casa, bem-vindo, voltamos a cruzar-nos, aproveito para cumprimentar também restantes membros do Infarmed, aqui presentes. Eu também vou evitar fazer novamente a descrição do que está em causa, creio que já tivemos a oportunidade todas e todos de fazer essa discussão e por isso gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar mais especificamente sobre o modelo de distribuição das bombas de insulina e sobre o acesso, a melhor garantia do acesso às bombas de insulina, porque nos parece que este não é o modelo mais adequado.
Nós conhecemos as regras e os modelos que estão em vigor na União Europeia e sabemos que a União Europeia, a própria Agência do Medicamento, enfim, dispensa certas verificações, mas, contudo, em Portugal, no governo anterior, foi criada uma comissão e essa comissão, se não estou em erro, era unânime de que a distribuição devia ser feita pelas farmácias, o que nunca foi posto em vigor. E, no nosso entender, essa seria a solução mais evidente para evitar este tipo de problemas e de situações, até porque estamos a falar de um dispositivo médico da diabetes, como é o caso das bombas de insulina, mas há outros. Há, por exemplo, sensores, as tiras de glicemia, etc. E esses são distribuídos, esses dispositivos médicos da diabetes são distribuídos nas farmácias. E há aqui uma diferença e, portanto, gostaríamos de perceber se para o Infarmed pode-se ultrapassar esta diferença e pensar na possibilidade da distribuição destes dispositivos médicos específicos, das bombas de insulina, nas farmácias. Até porque estava a dizer, também há vários exemplos de outros países, na Inglaterra, como sabem muito bem, o que acontece é que existe um catálogo, não é? Os médicos têm acesso a um catálogo e depois fazem a escolha, os catálogos têm vários modelos à disposição e é assim que funciona e, portanto, a distribuição feita pelas farmácias. Dito isto, creio que é um modelo que protege mais e garante mais a segurança e a fiabilidade dos dispositivos. Se fosse preciso exemplos, temos o exemplo deste concurso agora que estamos aqui a discutir, que de facto é um modelo que não garante nem a segurança nem a fiabilidade. E por isso as minhas perguntas são muito concretas, que é como é que o Infarmed vê o futuro, ou seja, se está disponível ou não para que se faça a distribuição das bombas pelas farmácias, como já foi proposto pela comissão criada pelo governo anterior, mas nunca entrou em vigor, e como tem sido provado uma prática correta noutros países, e, portanto, nada disto, obviamente, põe em causa os requisitos de controle receituário, tudo isso é garantido, e era essa uma das questões. A segunda questão é que passos é que pensam dar para resolver este problema concreto que temos agora em mãos, não é? Porque ele existe, continua a existir, uma vez que, como disse, o concurso público não salvaguardou a qualidade dos dispositivos em concurso, agora o problema continua a existir. E, em terceiro lugar, parece-nos haver sinais de que o atual governo pode estar a ponderar acabar com o modelo de concurso. E a pergunta é se o Infarmed está a colaborar nessas conversações, nessas negociações, não sei como lhe hei de chamar, ou se está a pensar colaborar, se tem alguma noção de qual é o ponto da situação neste momento. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sr. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Livre, Paulo Moacho. 4 minutos, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Dr. Rui Santos Ivo e todos os elementos do Infarmed. Este é um tema que o LIVRE já tem vindo a acompanhar. Nós apresentámos em 2022 uma proposta para o Orçamento de Estado que deu lugar à criação do grupo de trabalho que depois originou este programa. Entendemos que a gratuitidade no acesso a este tipo de dispositivos é essencial porque traz independência e traz uma melhoria grande da qualidade de vida de todos os beneficiários, mas a verdade é que ainda estamos muito longe de conseguir garantir esse acesso universal. Aquilo que eu queria perguntar, em primeiro lugar, tem a ver com o processo de avaliação e monitorização que o Infarmed utilizou para estas bombas da Medtrum, antes da sua suspensão, e por que razão é que não foram identificados estes riscos antes da adjudicação do concurso. Também perceber, após os alertas sobre as reações adversas, qual é que foi o tempo decorrido até à suspensão das bombas e que protocolos é que estão agora implementados para garantir que futuras situações semelhantes sejam tratadas com maior rapidez e que se evita atrasos na proteção das pessoas. E quais é que são as próximas etapas na reavaliação destas bombas e se existe algum calendário definido para que os doentes saibam quando é que poderão ter acesso a estes novos dispositivos. Também perceber se o Infarmed tem planos para
aumentar a transparência na comunicação dos riscos associados a estes dispositivos médicos no futuro e como é que se vão envolver os doentes e os profissionais de saúde neste processo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Rui Santos Ivo, peço desculpa. Sr. Presidente, tem 20 minutos agora numa resposta, onde pode usar, e até usar o slide se achar como conveniente. Por favor. Vou usar, Sra. Presidente. Muito obrigado. Agradeço as perguntas de todos os senhores deputados. Se calhar vou só dar uma nota geral e depois já vou aos slides e voltarei às questões concretas. Relativamente às questões da Sra. Deputada Andréa Bernardo, que agradeço muito e também agradeço o facto de ter sublinhado a questão da segurança e da proteção da saúde pública, que essa tem que ser a nossa primeira responsabilidade. Portanto, nesta questão, digamos, aqui não podemos ter nenhuma dúvida e, portanto, essa é a questão que nós temos que salvaguardar de início. E depois já vou às questões mais concretas, mas gostava de sublinhar esse ponto. A Sra. Deputada Marta Silva, penso que depois já vou às suas questões, mas talvez me desse aqui o ensejo para fazer também um esclarecimento geral. Nós devemos separar claramente aquilo que é a nossa intervenção em termos de garantir a qualidade, segurança e, neste caso, o desempenho, não é? Aqui não chamamos eficácia nos dispositivos médicos, daquilo que tem a ver com os outros procedimentos. E já vou depois dizer isto, não é o facto do Infarmed ter suspendido a utilização deste dispositivo em particular que nos deve inibir de fazer os concursos e de adquirir outros que estejam disponíveis. Portanto, uma coisa não tem que tem a ver com a outra. Portanto, temos de ter isso muito claro e depois, obviamente, numa ocasião futura que vos possa falar noutro contexto, podemos até abordar um bocadinho mais em profundidade. Também queria dizer aqui ao deputado Amorim Lopes que, relativamente à avaliação das tecnologias de saúde, sejam elas medicamentos, sejam dispositivos médicos, não fazemos apenas avaliação clínica. Fazemos também avaliação farmacoeconómica, onde estão introduzidas essas dimensões que sublinhou e bem, a questão da análise socioeconómica, a questão até de questões, obviamente, dos custos, mas, de facto, dos ganhos que advêm de várias dimensões daquele medicamento, depende depois do medicamento ou do dispositivo que está em curso. Também tenho que lhe dizer, com toda a transparência, não estamos a fazer exatamente ainda da mesma maneira para os medicamentos e para os dispositivos médicos. Portanto, estamos num patamar diferente. Não estamos aqui, agora quase que ligo à deputada Marisa Matias, quem aproveito também para cumprimentar, até porque tendo uma larga experiência europeia, o sistema europeu dos medicamentos e dos dispositivos médicos são muito diferentes e mais diferentes são no que diz respeito à avaliação da efetividade. Portanto, aqui ainda não há digamos, essa profundidade. Ela vai dar um passo grande em 2025, mas ainda não estamos lá. Agora, há uma coisa que nós, nestes casos, fazemos, portanto, que é a verificação sempre das questões técnico-científicas, portanto, no fundo, tudo o que está ligado à questão da qualidade do produto, tudo o que está ligado à questão do desempenho do produto e a segurança do produto, portanto, isso é verificado. E depois, neste caso, vamos fazer uma avaliação um pouco mais simplificada, que se centra, sobretudo, na fixação de limites máximos de preço, porque não estamos perante produtos com preço regulado. Portanto, enquanto os medicamentos têm um preço que é pré-aprovado, portanto, há uma lei que requer isso, aqui não. E, portanto, a nossa avaliação assenta sobretudo nestas duas dimensões, e eu, aliás, aqui a associar até aproveito, não sei se veem bem, isto é um enquadramento, também já foi referido, portanto, está aqui os passos todos que foram dados para chegarmos onde estamos, ali estão no... Presidente, permite que a gente distribua... Permite, sim, senhor. Permite, sim, senhor. Vai já por meio... Exatamente. Também já podem acompanhar, não conto o tempo, só aguardar que enviamos para a certíssimo. Toda a gente o acompanha. Certíssimo. Eu vou se calhar, depois focar-me aqui um bocadinho neste slide que tem os dispositivos que estão atualmente financiados. É que assim todos podem acompanhar e é mais útil. Que foi uma pergunta também, não sei se foi do deputado Paulo Moacho, se foi, agora já não sei se foi a deputada Marisa Matias, mas mais do que um deputado que tocaram nesse ponto. Nós, como percebe, temos sempre aqui um ambiente animado. Eu vejo, mas é sempre bom podermos também partilhar alguns momentos convosco. É isso mesmo.
Foi a deputada Andréia Bernardo que me falou dos... Muito bem. Não, foi a senhora deputada Andréia Bernardo que tinha questionado sobre os dispositivos alternativos. Este slide aqui, no fundo, o que nós temos aqui são os dispositivos que estão atualmente financiados. Portanto, em bom rigor, aqui está a lista de todos eles, portanto, os de gerações anteriores, e estão aqueles 3 que estão aqui classificados como tipo 3, portanto, que serão estes que nós estamos agora aqui a... Penso eu, que não me estou a enganar. Na página 4, exatamente. Portanto, neste momento nós temos, no fundo, eu agora não estou a ver aqui o David Taler, está-me a fazer aqui alguma dúvida, mas... é o Tandem, exatamente. Exatamente. Eu é que não estava a recordar-me da marca. Não, portanto, são os 3 dispositivos que neste momento estão disponíveis, que correspondem a esta designação de sistemas de autoadministração automática de insulina. Portanto, no fundo, é o da Medtronic, que não está no concurso, é o da Vitaler e é o da Medtrum. Portanto, estes são aqueles que estão disponíveis, mas aproveito já para dizer que poderão vir a estar outros. E o Infarmed já tinha feito algumas diligências no sentido de perceber que outros é que estariam disponíveis no mercado que pudessem ser suscetíveis de virem a ser concursados. É evidente que aqui há 2 questões. Há a questão regulamentar que tem que ser cumprida, portanto, e essa tem que ser verificada, mas também há uma questão que tem a ver já com a empresa, que é a capacidade de fornecimento. E algumas empresas, muitas vezes, já tendo os dispositivos certificados e disponíveis, não estão ainda a conseguir alargar a todos os mercados, e muitas vezes, porque já estão a abastecer um determinado mercado, não estão a satisfazer essa disponibilidade noutros. Faz parte do próprio mercado, não é fácil nós podermos atuar a esse nível, a não ser ir criando as melhores condições para que as empresas cheguem ao mercado. Portanto, neste momento temos estes 3 e eu estou convencido que a breve trecho vamos ter mais, porque já sabemos que eles existem e sabemos que eles podem vir a ser disponibilizados. Isto leva-me também, só para explicar aqui, de uma forma muito breve, a questão do sistema regulamentar, porque ele é de facto, e penso que aqui foi uma questão colocada pela deputada Marta Silva sobre a questão da antecipação destes riscos, e julgo também o deputado Paulo Moacho, exatamente. Só recordar aqui, o sistema, estamos a falar de sistemas diferentes, enquanto no medicamento é um sistema, digamos, mais vertical, portanto, em que os produtos não entram no mercado sem uma autorização de introdução no mercado, prévia, portanto, em que nós avaliamos a qualidade, segurança e eficácia de cada medicamento, ou a nível nacional, ou através da Agência Europeia de Medicamentos. Eles não estão na CPI, só alguns é que estão na CPI. Exatamente. Pronto, então, mas depois falaremos no toque, exatamente, explicar melhor. Os dispositivos médicos, temos aqui três intervenientes no sistema e depende depois da classe de risco para esses intervenientes, digamos, intervirem de forma diferente. O fabricante de um lado, o organismo notificado do outro, a autoridade competente do outro. Alguns dispositivos de classes mais baixas poderão ser o próprio fabricante a atribuir o certificado de conformidade com base em regras que estão pré-estabelecidas. Nos dispositivos de classe mais elevada, de risco mais elevado, que é o caso aqui destes, portanto, a avaliação é feita por um organismo notificado. Cabendo às autoridades competentes, portanto, neste caso é o Infarmed que tem essa condição da autoridade competente, a monitorização e fiscalização do mercado. Portanto, o que é que nós fazemos para poder dizer à SPMS ou ao Plano Nacional da Diabetes quais são os dispositivos que podem ser adquiridos? São aqueles relativamente aos quais há o cumprimento destes requisitos, portanto, obtiveram a certificação mediante um organismo notificado devidamente legal na União Europeia, portanto, que está a funcionar legalmente, autorizado por uma autoridade no país, neste caso, desde que estamos a falar, o organismo notificado é um organismo notificado alemão, portanto, que é uma da cadeia TÜV, portanto, há várias entidades desse grupo, e, portanto, é um organismo notificado alemão, que foi, portanto, autorizado pela autoridade alemã em conjunto com a Comissão Europeia, e o fabricante, como eu penso que há pouco já disse, portanto, é chinês e está a ter um mandatário nos Países Baixos e as autoridades, portanto, verificamos isso e verificamos também se existe alguma outra informação. Se houvesse alguma informação sobre a utilização que já nos pudesse dar suscitar alguma questão, teríamos que tê-la em atenção. Não havendo, não estando agora aqui
aqui a discutir, e a matéria sobre o sistema dos dispositivos médicos está na agenda atual, na agenda europeia, está um pouco em discussão. Há regulamentos aprovados há cerca de 8 anos, 7, 8 anos, e agora estão um pouco em discussão, mas este é o sistema. Portanto, todos os dispositivos que tenham estes requisitos, nós vamos analisá-los e vamos então negociar as condições económicas que, no fundo, um preço máximo. Na prática, o que nós estamos aqui a definir é um preço máximo abaixo do qual o fabricante pode ser sujeito à negociação ou pode depois ter ele próprio a iniciativa de colocar no mercado preço inferior face à concorrência, como podem também fazer os medicamentos. Portanto, o preço sempre que é aprovado é sempre um preço máximo abaixo do qual podem depois distribuir. Portanto, este é o sistema e isto leva-me a clarificar essa questão de porque estes, portanto, são todos aqueles que cumprem. Como eu disse, há mais alguns, os Omnipod, enfim, agora estou-me a tentar lembrar, não tenho aqui a lista dos outros. Há mais alguns sistemas que já estão certificados, mas que não manifestaram ainda a capacidade de poderem fornecer. Admito que a breve trecho isso possa também acontecer. Eu aqui, talvez ainda não me maçando muito, portanto, este aqui é o sistema que estamos a falar, portanto, as várias componentes. Talvez aqui dizer-vos que as questões que foram identificadas, no fundo, têm a ver, essencialmente, com dois componentes, no fundo, portanto, ali à esquerda tem as tais entidades que eu já referi, portanto, o fabricante, o mandatário, o origem notificado. As componentes onde estará, digamos, enfim, eventual gênese dos problemas detectados, portanto, tem a ver com o sensor e terá a ver com o algoritmo, portanto, com aquele PDA, aquele PDM que está ali do lado esquerdo. Portanto, no fundo, o sistema que recolhe a informação e depois o sistema que vai interpretá-la e que vai dar as ordens de desencadear a administração ou de levar a que ela deixe de ser efetuada. Já vos vou dizer que nós não temos ainda a resposta para essa questão. Sabemos que o problema subsiste, mas não sabemos exatamente ainda a razão. Aqui está a questão que eu já vos falei. Portanto, há uma pergunta sobre as datas. Nós, de facto, tivemos... as primeiras notificações foram a 3 de junho e nós... A 14 fizemos a suspensão. Portanto, nós desencadeámos, portanto, a 3 de junho tivemos os primeiros contactos sobre as notificações, interagimos com o notificante, portanto, no fundo, seguindo a metodologia habitual em farmacovigilância ou em vigilância dos dispositivos médicos, e a 14 de junho suspendemos, mas tínhamos, entretanto, logo a 11 de junho informado aqui Laban, a empresa que distribui o produto aqui em Portugal. Eu vou depois só para vos dar a informação sobre exatamente onde estamos, porque foi também perguntas que me colocaram, e depois talvez ainda só dar uma nota sobre... Portanto, nós estamos neste momento... Portanto, estas questões foram sendo sucessivamente analisadas. O fabricante insistiu que elas tinham muito a ver com as instruções de utilização. E, portanto, que eram ultrapassáveis. Não conseguimos concluir que fossem simplesmente ultrapassáveis por essa informação, aliás, até algo complexa, pelo menos da nossa análise. Persistiram esses resultados e, portanto, nós entendemos que seria necessário ter uma informação mais robusta, mais substanciada para podermos tomar uma decisão definitiva. Não quisemos fazê-lo apenas pela avaliação do nosso serviço responsável, que está aqui a diretora, a doutora Judite Neves e a doutora Raquel Alves, que são do serviço que faz esta vigilância, mas congregámos um grupo de peritos no Infarmed mais alargado para fazermos uma análise um pouco mais aprofundada, ainda mais robusta, se de facto havia condições ou não para podermos retirar a suspensão. A conclusão dos peritos foi no sentido de que não, portanto que neste momento deveríamos manter a suspensão, porque não temos dados que nos permitam com segurança reverter a suspensão. Portanto,
tomámos a decisão de ir nesse sentido, portanto, o Conselho Diretivo deliberou nesse sentido de manter a suspensão, estamos em audiência prévia neste momento, e aquilo que sucederá, portanto, o dispositivo não poderá manter-se no mercado, portanto, nesta fase, sendo que nós agora ficamos a aguardar que haja efetivamente uma resposta mais substanciada por parte do fabricante, que pode eventualmente requerer estudos adicionais, enfim, requerer informação adicional. Estamos tão bem, e isto leva-me aqui ao último slide, estamos tão bem, obviamente, num sistema que é algo complexo do ponto de vista regulamentar, estamos, obviamente, a notificar as outras autoridades da União Europeia, no fundo, que eventualmente possam estar a utilizar, e a própria Comissão Europeia e o organismo notificado. Portanto, no fundo, estas entidades têm todas que ser notificadas, têm todas que intervir, sendo que o principal elemento aqui de intervenção será o organismo notificado que, tendo emitido o certificado ao dispositivo, tendo agora os relatos da autoridade portuguesa sobre a utilização, onde já houve uma utilização, enfim, com um número relativamente alargado de utilizadores. Portanto, perante estes dados, ter-nos-á que depois dar uma resposta ou reavaliar o dispositivo, fazer estudos adicionais. Portanto, agora caberá a esta entidade, junto do fabricante, poder responder em função depois dessa informação. Poderá, penso eu, a prazo, poder haver uma revisão da nossa decisão. Portanto, isto é em relação à decisão. Não sei o que é que me ficou a faltar, mas vou aqui percorrer rapidamente. Há aqui algumas questões relacionadas com a disponibilidade. Portanto, eu penso que agora, perante este cenário, portanto, a SPMS sabe que não pode adquirir este dispositivo, portanto, estão os outros no mercado e, portanto, poderão, isto sem prejuízo de outras soluções, e já lá irei. Portanto, poderão seguir com outras aquisições. Eu penso que só me fica a faltar um bocadinho uma pergunta da distribuição da deputada Marisa Matias, que eu um pouco antecipei há pouco à deputada Mariana Vieira da Silva. É assim, eu volto a dizer, deputada Marisa Matias, do nosso lado, o relatório anterior, que penso que conhecem, identificava várias alternativas e tinha, digamos, duas que tinham o envolvimento da farmácia, nos consumíveis e a outra na totalidade do dispositivo. Da nossa parte, o essencial é garantir que o sistema está perfeitamente capacitado para isso. Portanto, não é uma decisão que nos cabe a nós, portanto, eu não conseguirei ir mais tão longe como estava a questionar, é uma decisão que caberá ao Governo tomar, mas do ponto de vista do Infarmed, à semelhança, aliás, do que se tem estado a fazer noutras áreas em que as farmácias intervêm, aliás, temos a questão da vacinação, temos agora uma situação que já ocorre em alguns casos, mas que vai ser generalizada, que é a chamada dispensa de proximidade, e, portanto, o que nós fazemos é, as farmácias têm que se qualificar junto do Infarmed, primeiro do ponto de vista da sua capacidade para o fazer, e depois são objeto também de inspeção pela nossa parte. Portanto, aqui terá que ser uma situação semelhante, se o caminho for efetivamente esse. É evidente que terá que haver um conjunto de questões que têm a ver com o próprio sistema de apoio a essa prescrição e a essa dispensa. Aqui estamos a falar de um sistema que é um pouco mais complexo do que um medicamento que se dispensa de uma fase imediata. Aqui temos um sistema que é a bomba de administração de insulina, que, se for assim distribuída, é distribuída num determinado momento, tem uma validade de alguns anos. Há depois os consumíveis, terá que ser definido para que período é que poderão ser distribuídos. Portanto, há aqui várias questões que têm que ser definidas, questões essas que depois têm que ser incorporadas num sistema de informação, à semelhança do que está a ser feito para a dispensa de proximidade que liga o hospital à farmácia. Portanto, aqui também terá que haver um sistema que apoie depois toda esta utilização e também mecanismos de reporte da informação que possa ter a ver com a utilização depois dos dispositivos. Portanto, da parte do Infarmed estaremos preparados para apoiar o sistema que o Governo possa querer implementar. Eu peço desculpa se me falhou. Dizer ao deputado Paulo Moacha ainda que, em relação à questão da transparência, completamente de acordo, a transparência é um objetivo que temos prosseguido sempre. Queremos reforçá-lo, exige recursos,
enfim, porque é preciso termos capacidade de preparar informação para os públicos que a vão ler, não é? E, portanto, mas isso estamos a fazê-lo, vamos querer continuar a fazer, portanto, estamos completamente de acordo com isso. E também na questão do desenvolvimento dos doentes, é um trabalho que estamos a fazer continuadamente. Vamos ter no dia 6 de novembro mais uma reunião com o nosso projeto, incluir onde estão as ações doentes para os envolvermos nas várias atividades. Há uma delas que é também a área da farmacovigilância e da segurança dos produtos. Portanto, aqui vamos continuar. Penso que se virem o nosso site, está aberto um concurso agora que toca muito nas áreas da comunicação e da informação, portanto, em que queremos exatamente reforçar também com alguns recursos, porque aqui de facto é preciso termos também os meios. Tivemos um reforço muito importante no passado recente e com mais estes agora que vamos recrutar, eu penso que também vamos conseguir reforçar essa área. Senhora Presidente, penso que não terei, se o senhor algum deputado achar que eu me falhei em alguma resposta, está agora na segunda ronda, peço que me digam se eu não tomei aqui devida nota. Muito obrigada, Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo, pelos seus esclarecimentos, pelo esforço de nos trazer, também partilhar conhecimento connosco, que é muito importante. E agora passamos à segunda ronda, do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Andreia Bernardo. Recordo a todos os senhores deputados, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas gostaríamos de agradecer ao Dr. Rui os esclarecimentos que aqui nos trouxe a esta comissão, como também o conhecimento que também nos trouxe, que é de extrema importância para também conseguirmos decidir e, acima de tudo, também agir. Gostaríamos também deixar aqui em cima da mesa que as medidas de segurança e a análise são muito importantes, mas também o timing é muito importante. E sabemos que a decisão não é fácil, que não conseguem e naturalmente fazem o melhor para correr atrás dos resultados, mas se nós conseguirmos dar maior qualidade de vida, que são o que estas bombas trazem aos doentes, mais velhos, mais jovens, a todos os portugueses, é tão ou mais importante. Por isso, gostaríamos apenas de fazer um apelo a que conseguissem solucionar esta questão relativamente ao timing, para que também todos os portugueses consigam ter uma maior qualidade de vida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria naturalmente também agradecer ao Dr. Rui Ivo e ao Infarmed a informação aqui prestada. Julgo que foi bastante claro sobre o momento em que nos encontramos e o passo que se pode eventualmente dar no alargamento, noutra forma de distribuição, nomeadamente através das farmácias. Deixo apenas uma pergunta, usando da sua enorme experiência, que é se do ponto de vista do preço que este tipo de instrumento, de solução pode ter, se faria uma grande diferença ao circuito normal do medicamento ou um concurso como aquele que realizámos, sendo certo que eu sei que a pergunta nunca pode ser respondida com rigor, mas beneficiamos de tanta experiência que acho que era importante termos esta noção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Vice-Presidente Marta Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma nota final de agradecimento. Ficou bastante claro que o Infarmed agiu de acordo com aquilo que se espera pela segurança, mas deixava só aqui uma última questão que tem a ver com recentes declarações da Sociedade de Diabetologia, que defendeu o tal acesso normalizado a este tipo de dispositivos. Inclusivamente, soubemos que instou a Sra. Ministra da Saúde a ter uma atitude mais corajosa perante este problema e a permitir essa normalização do acesso. Como é que o Infarmed vê esta possibilidade? Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 3 minutos, no máximo 4 minutos, para concluir a sua resposta a estas questões. Não tenho mais pedidos, não tenho. Pronto, peço desculpa, mas tinha aqui sinalizado, não tenho, pronto, vejo nos vossos rostos também palavras de agradecimento.
Senhor Presidente, 3, 4 minutos para fazer as suas conclusões e depois farei uma intervenção final. Senhora Presidente Ana Abrunhosa, muito obrigado. Agradeço a todos as palavras também que dirigem ao Infarmed e que obviamente partilho com os meus colegas que aqui estão e todos aqueles que não estão aqui, que estão no Infarmed ou estão a trabalhar pelo Infarmed. Alguns estarão também em teletrabalho porque nós temos essa ferramenta em vigor e que no caso do nosso trabalho é muito aplicável em muitas áreas. Sublinhando obviamente novamente a questão base essencial da garantia da segurança, mas completamente de acordo com aquilo que a senhora deputada Andréa Bernardo referiu em relação aos timings. Somos também muito conscientes que temos que fazer todos os esforços para que os timings sejam em tempo útil. Muitas vezes os sistemas são de facto muito complexos, eu não partilhei todos os detalhes, mas neste caso obter a informação de todos destes intervenientes é algo que eu numa reunião europeia que tenho a oportunidade também irei fazer o favor de salientar que nós temos que criar aqui algumas simplificações, porque o sistema torna-se muito pesado para quando temos situações deste tipo e há caminho a fazer em relação à articulação na área dos dispositivos médicos, nomeadamente nestas questões de segurança. Portanto, mas completamente de acordo e agradeço também esse reforço. Também em relação ao que a senhora deputada Mariana Vieira da Silva referiu, eu penso que em relação ao preço há sempre espaço para poder negociar, deputada Mariana Vieira da Silva. Portanto, eu penso que nós temos esse preço máximo, agora sabemos também as condições que foram objeto de aquisição e depois, no modelo que venha a ser desenhado, há efetivamente espaço para negociar, mais a mais se estes que estão que podem entrar no mercado puderem entrar. Nessa altura o que nós faríamos é também chamá-los a negociar, porque aqui depois teremos que, de facto, procurar alargar a base de concorrência para este e para outros dispositivos. Agora estou a falar para este e para outros dispositivos. Em relação à deputada Marta Silva, eu só talvez lhe pedisse a compreensão para eu, quando fala de sistema normalizado, talvez não partilhar 100% dessa designação. Isto é, qualquer um dos mecanismos é um mecanismo normal. Claro que mecanismos que sejam mais facilitadores do acesso, com certeza que estamos todos de acordo. Portanto, eu creio que neste momento as condições existem para uma situação ou outra. Portanto, não creio que haja, portanto, da nossa parte, tudo faremos para dar o apoio às condições que venham a ser definidas. Como eu disse, há neste momento duas situações que são do passado recente, uma que é a distribuição das vacinas, que também tem alguma complexidade, nomeadamente a vacina para a Covid, não é tão simples como a da gripe, que se implementou nas farmácias, o sistema de distribuição de medicamentos em proximidade, que está neste momento em fase também adiantada de generalização, a partir de janeiro de 25, e eventualmente sistemas de acesso a dispositivos médicos ou outros produtos. Há outros produtos também, os senhores deputados também já falaram aqui deles, mas eu não vou ser eu agora a fazer essa referência, que poderão vir a ter que ser considerados no futuro e, portanto, aí a nossa disponibilidade para dar todo o apoio para que as condições de segurança sejam perfeitamente mantidas. Senhora Presidente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Senhor Presidente, em nome da Comissão de Saúde, dizer-lhe assim à sua equipa que estamos muito gratos pelos esclarecimentos, que esta audição foi muito esclarecedora e proveitosa e esta audição também foi a prova daquilo que às vezes eu digo, que há muitas coisas que unem até mais do que dividem este grupo parlamentar, sobretudo numa área que é tão importante para todos nós, a área da saúde. Muito obrigada a todos, bom trabalho e obrigada pelo trabalho que fazem. Vamos continuar a reunião com o pedido do Bloco de Esquerda. É só despedir-nos do Sr. Presidente e da sua equipa.